Olá! No último vídeo que eu fiz sobre Duna, eu falei sobre o erro das Bene Gesserit em criar o Kwisatz Haderach. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre as diferenças entre os diferentes Kwisatz Haderach que vemos durante a saga Duna. Deixo avisado que neste vídeo terão spoilers das sequências de Duna. Então, para quem apenas viu os filmes ou leu apenas o primeiro livro, pode ficar a impressão de que o Kwisatz Haderach seja uma espécie de escolhido e que só pode haver um. Só que na verdade podem ter mais de um Kwisatz Haderach existindo no mesmo momento. Em um dos primeiros capítulos de Messias de Duna, nós vemos uma Bene Gesserit, um navegador, um representante dos Bene Tleilax e uma Corrino se reunindo para formar uma conspiração contra o Paul para matá-lo. Durante a conversa, o Tleilaxu Sitali revela que os Bene Tleilax já criaram um Kwisatz Haderach. A Bene Gesserit, que no caso era a Reverenda Madre Morhiam, fica bastante surpresa ao descobrir que os Bene Tleilax conseguiram criar um Kwisatz Haderach. Eles o criaram através de manipulação genética, que é sua especialidade. Ela pergunta então o que aconteceu com ele. Sitali diz que ele se matou e ainda diz o seguinte: uma criatura que passou a vida criando uma representação particular da sua personalidade prefere morrer a se tornar antítese dessa representação. Para quem quiser procurar essa história do Kwisatz Haderach dos Bene Tleilax, ela está em Paul of Dune, mas não vem muito ao caso aqui. O que é interessante é que isso que o Sitali disse fala mais sobre o Paul do que sobre qualquer outro personagem na história de Duna. Como vemos em Messias de Duna, Paul se torna a completa antítese da representação que ele vinha criando para si em seus primeiros 15 anos de idade. Ele sente pesar em sua consciência cada uma das mortes do Jihad e o sofrimento que essa guerra trouxe a todo o universo. Já recebi comentários de pessoas falando que a história de Duna não faz sentido do porquê Paul sentiria todo esse peso na consciência, sendo que ele sabe que o que ele está fazendo é necessário. Só que é o seguinte, gente, vocês têm que lembrar de onde o Paul veio. Quem é que criou ele? Quem é o pai dele, o Duque Leto, que o ensinou a ser um líder benévolo? E ele claramente não está sendo exatamente o que ele sonhou para ele dentro daqueles primeiros anos de sua vida, onde ele estava sendo ensinado pelo seu pai e pelos outros Atreides, como Thufir, o Gurney, Duncan e etc. Que se vissem o que o Paul se tornou, provavelmente ficariam um pouco decepcionados. E também, pessoal, lembrem do conflito entre animal e ser humano que o primeiro capítulo de Duna mostrou pra gente. Paul é mais humano do que qualquer outra pessoa que as Bene Gesserit já tenham testado. E por isso mesmo, o Paul tenta não perder esse resquício de humanidade que ele ainda tem. Que tipo de ser humano não ficaria mal ao saber que causou sofrimento a pessoas inocentes? Paul demonstra várias vezes em Messias de Duna o quão insatisfeito ele está com suas próprias ações e com o que fizeram dele, mais do que tudo. Tem certa passagem que diz: existe paz em todos os lugares, menos no coração de Muad'Dib. Em outra passagem, o Stilgar enaltece o Paul, falando: Lisan al-Gaib, você nos livrou de sei lá o que. E o Paul diz: Stilgar, pelo amor de Deus, vai estudar história, vai ler sobre Gengis Khan e sobre Hitler. Ele chega a se comparar a Hitler. Depois vem outro Fremen, o Korba, e diz: mas o senhor Muad'Dib nos trouxe a luz. E o Paul responde ele: não, eu trouxe as trevas. O que acontece com Kwisatz Haderach? Quando ele desperta, ele fica consciente do problema da humanidade. Ele fica sabendo do passado e do futuro, tendo suas visões. E com isso vem um fardo muito grande em seus ombros, o fardo da humanidade, e um senso de que ele tem que fazer alguma coisa para corrigi-la, que tanto Paul quanto Leto II chamam de propósito terrível. E para fazer isso, eles têm que abdicar de parte de sua humanidade.
e se tornar um tirano terrível. Paul se recusa a seguir esse caminho até o final. Como ele próprio diz em Filhos de Duna, ele desejou morrer. Eles sentem que são eles que devem guiar a humanidade a um futuro melhor. Paul sofre por ter se tornado a antítese do que os Atreides deveriam ser. É como Leto II diz em Filhos de Duna: deveria eu seguir a mística dos Atreides, viver pelos meus súditos e morrer por eles, ou seguir outro caminho que me permita viver milhares de anos? É um ou é outro, não tem meio termo. É o seguinte, o Paul, ele caiu de paraquedas nessa vida de Kwisatz Haderach. Ele passou seus primeiros 15 anos tendo poucas visões lá em Caladan, e quando ele chega em Arrakis, com a quantidade de especiaria que ele inala e que ele come junto com os Fremen, as visões começam a se tornar mais frequentes e ficam ainda mais. Ele desperta a consciência completamente depois que ele toma a água da vida. Existe no Paul uma certa nostalgia por tempos mais simples em que ele sabia menos. Tempos esses que não voltam nunca mais. A gente pode fechar falando sobre Paul com esse trecho de Herdeiras de Duna, que sintetiza bem o drama do personagem. Quem irá nos dizer o que acontecerá em seguida? Ele questiona. É isso que você quer, Rabino? Não vai gostar do que irá ouvir, eu garanto. A partir do momento em que o oráculo falar, seu futuro se torna idêntico ao seu passado. Como você se lamentaria em seu tédio? Nada de novo, nunca mais. Tudo será velho naquele único instante de revelação. Mas não é isso que eu queria, posso ouvi-lo dizer. Nada de brutalidade, nada de selvageria, nada de felicidade silenciosa, nem alegria explosiva jamais acontecerá de forma inesperada. Como um trem desgovernado em seu túnel subterrâneo, sua vida passará correndo até o momento final de confronto. Como a mariposa dentro de um carro, você baterá suas asas contra as laterais e pedirá ao destino que lhe deixe sair. Faça com que este túnel passe por uma mudança mágica de direção. Permita que algo novo aconteça. Não deixe que as coisas terríveis que vi venham a acontecer de forma abrupta. Ela percebeu que essa deve ter sido a angústia de Muad'Dib, a quem ele endereçava suas orações. E o Leto II, por que ele conseguiu ir até o final com o Caminho Dourado e Paul não? É o seguinte, Leto II chega a dizer que talvez a visão dele não é tão boa quanto a do Paul. Só que ele tem essas visões desde que ele estava no ventre de sua mãe. Ele é pré-nascido, como sua tia Alia e sua irmã gêmea Ghanima. Ele já convivia com essas memórias desde sempre. Não existe uma nostalgia nele como o Paul por tempos em que ele nunca teve isso. Ele sempre teve. E ele próprio, sendo outro Kwisatz Haderach, também tinha as visões do futuro. Paul renunciou à responsabilidade do Kwisatz Haderach. Só que o Leto II viu que alguém teria que fazer isso. E ele tomou essa responsabilidade, esse fardo para si. Não que ele não sofra por causa disso. Uma das coisas que ele mais queria viver, como a gente vê desde o Filhos de Duna, era um romance. A gente vê que ele tem aquelas visões em Filhos de Duna que ele teria um romance com aquela garota Fremen que estava junto dele enquanto ele estava tendo a agonia da especiaria. Mas, como o próprio livro diz, ele destrói aquela visão para poder seguir o Caminho Dourado, tornando-se então aquele híbrido de verme com ser humano, um imperador deus que a gente já conhece. Mesmo assim, ele não deixa de sofrer pelas escolhas que ele tomou no passado, ainda mais depois que ele conhece a Rui Nori, que é aquela mulher que é criada pelos Bene Tleilax e pelos Ixianos, a partir de um clone de um amigo dele, um clone feminino, que é treinada para encantar o Leto II. Ele se perturba tanto que ele chega a dizer: pro inferno com o Caminho Dourado, o que essas pessoas fizeram por mim para eu estar me sacrificando por eles? Né? Tem essa passagem no livro. Quem quiser relembrar, vai no meu vídeo que eu fiz sobre Leto II, que tem tudo isso aí. Então é isso, Leto II, ele tinha uma intimidade maior com essas visões e com essas memórias que não são dele. Muito mais do que o Paul. E até por isso teve menos problemas, ele não teve zero problemas, mas ele teve menos problemas em seguir o Caminho Dourado do que o Paul. Essa é a minha teoria da diferença entre os Kwisatz Haderach.
Agora, se o objetivo dos Kwisatz Haderach realmente é alcançado, e se a humanidade realmente tem jeito, aí são outros 500. Se você me perguntar quanto mais eu vivo e eu vejo o que um ser humano é capaz de fazer com o outro, eu tenho poucas esperanças, viu? O Duna é mais esperançoso do que eu. Foi isso por hoje. Sintam-se livres para comentar, deixem o like caso gostem, se inscrevam caso não tenham feito isso ainda.